Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela magnífica oportunidade da vida. Hoje, dia 27 de janeiro de 2026, nós meditaremos no livro de Isaías, capítulo 37, e mergulharemos no versículo 14. E nele encontramos: E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Quando lembramos do nosso devocional de ontem, nós percebemos que os três homens, Ilquias, Eliaquim, Sebna e Joá, eles foram até o rei Ezequias e eles foram de forma humilhante, eles foram de forma constrangedora, né, vestidos de pano de saco. Por quê? Porque eles percebiam que a situação estava crítica aos olhos deles. Então havia um homem chamado Rabsaquer, um servo do rei Senaqueribe, que fazia opressão, fazia um nível de tensão psicológica sobre o povo de Israel. E o rei Ezequias, ao tomar conhecimento disso, ele agiu de uma forma muito clara e da mesma forma como os seus servos. Só que ele rasgando suas vestes, só que ele imediatamente procurou a casa do Senhor. E o nosso, isso está logo no versículo 1. E o nosso versículo base, o nosso versículo 14, ele está confirmando isso. Porque em um outro momento, que agora que ele recebe uma carta, né, de Senaqueribe, ele forçando a ele que teria que tomar uma atitude, se entregar, né, dele se entregar, sem, por ele não ter capacidade de apresentar a força, ele outra vez, ele vai até a casa do Senhor e, e ele, de um gesto simbólico, ele estende a carta ali dentro da casa do Senhor, manifestando, deixando claro a sua dependência, praticamente colocando diante de Deus, dizendo assim: olha, eu não tenho como lutar contra esse homem, esse rei, esse poderoso conquistador. Eu não tenho. E a ti, Pai, que deves intervir. E ele faz isso porque a partir daí, a Bíblia diz que no versículo 15 que Ezequias orou ao Senhor dizendo. E assim, de uma forma muito clara, assim, esse devocional, esse capítulo, ele traz a consequência especificamente a isso, ou seja, em que Ezequias o tempo todo está se dirigindo à casa do Senhor e tem consciência que há problemas que são muito maiores do que a nossa capacidade de solução. E o nosso refúgio é Deus. Nós temos diversos versículos na Bíblia que tratam sobre isso. A nossa proteção vem dele, o nosso sustento vem dele. E Ezequias faz justamente isso. E o interessante, ou de uma forma clara, antes mesmo de Ezequias fazer isso, logo lá no versículo 6, né? Lá no versículo 6, o profeta Isaías tinha dito assim: Isaías disse-lhes: Portanto, vós direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não tenhas medo das palavras que tens ouvido, por meio das quais o servo do rei da Síria temes blasfemado. E no versículo 7 ele continua: Eis que eu enviarei um poderoso golpe sobre ele, ele ouvirá um rumor e retornará para a sua terra, e eu o farei cair pela espada de sua própria terra. O profeta, vamos dizer assim, ele prediz o que iria acontecer. Ele prediz, ele deixa claro que o próprio Senhor defenderá Israel, defenderá Jerusalém, e de uma forma a ponto que o próprio Senaqueribe, o seu exército, sequer chegaria a travar uma batalha contra o povo de Deus no campo de batalha, porque o próprio Senhor se encarregaria dessa batalha. E nessa relação, né, que o Senhor já se coloca ali, que tomará a frente do problema, né, que será a solução, ou o condutor da solução, e alicerçado com a oração de Ezequias, né, em que ele manifesta então sua confiança no provedor do Senhor, e ele faz uma oração bem forte. O profeta Isaías, então, ele começa a discorrer para Isaías que o Senhor, né, o Senhor, ele confirma para Ezequias que o Senhor, de fato, ele vai fazer a defesa de Israel contra homens como Senaqueribe, que
que despreza o poder do Senhor. Quando você ler o capítulo como todo, você vai concluir que de fato o Senhor age, defende Jerusalém sem necessariamente ter uma batalha, né? Não teve uma batalha de fato, né? O Senhor, ele garantia que Senaqueribe ele sequer entraria à cidade de Jerusalém, ou seja, pelo caminho que ele veio para se encontrar e para tentar fazer essa força de opressão, por lá ele voltaria. E o Senhor, ele confirma também, ele confirma no verso 35, por que tudo isso acontece, quando ele diz assim: então, porquanto eu defenderei esta cidade para salvá-la por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi. E o resultado de tudo isso, dessa confirmação, isso por meio do profeta, Senaqueribe, o exército do Senhor, o exército do Senhor foi um anjo. Ele fere 185 mil soldados de Senaqueribe. Ele volta porque ele volta e ao se recolher ele para a Síria novamente, né, lá na cidade de Nínive, seus dois filhos, né, chamado Adrameleque e Sarezer, eles o matam e passa se mata e o outro filho dele passa a reinar em seu lugar. A mensagem que você tem que guardar é a confiança de Ezequias, a posição de Deus e a busca do socorro sempre na fonte certa, que é Ezequias buscando o Senhor diante de um adversário que é maior do que ele. Eu tenho certeza que você, na sua vida prática, você tem problemas que é muito maior do que você. E a nossa dependência é em Cristo. Fica essa lição para todos nós. Que o Senhor nos cuide.